No verão de 2005, observadores sobrevoaram o olho do furacão Katrina, a tempestade mais destrutiva e mortífera ocorrida nos Estados Unidos. 294 quilômetros por hora. Sob uma parede de nuvens de quase 18 quilômetros de altura, ondas de tempestade, chuva e ventos dizimaram New Orleans e a costa do Golfo. O furacão Katrina foi um sinal do que está por vir? Muitos afirmam que condições climáticas violentas como esta assolarão o planeta com muito mais frequência no futuro. Nosso planeta está sendo devastado. Terras antes férteis estão secando. Áreas litorâneas estão erodindo. Florestas tropicais estão desaparecendo. E ondas de calor estão debilitando pessoas idosas e vulneráveis. Será este o futuro do planeta Terra? E somos nós os culpados? A resposta pode estar dentro deste supercomputador, o simulador terrestre, que cria um panorama do nosso mundo e dos perigos por vir. Começa a surgir um mundo onde o aumento das temperaturas cria uma série de problemas. Tempestades violentas, poluição e inundações litorâneas. De acordo com a análise dos cientistas, mais problemas estão por vir. Em 2100, o planeta Terra será um lugar bem diferente, a menos que nós comecemos a proteger nosso futuro. Num prédio que lembra o ginásio de uma escola, está um dos computadores mais velozes do mundo. O simulador terrestre. São 5.000 computadores interligados para processar dados na velocidade impressionante de 35 trilhões de cálculos por segundo. O supercomputador prevê padrões do clima e das condições climáticas. O simulador terrestre divide a atmosfera e os oceanos em milhões de setores e analisa a temperatura, o vento e as correntes oceânicas para criar um planeta virtual como a Terra. O simulador terrestre previu um desastre natural no litoral do Brasil. Isso demonstrou o poder do supercomputador. Em agosto de 2004, ele previu a passagem do primeiro furacão no litoral brasileiro. Quando a tempestade surgiu, os cientistas ficaram impressionados. Nunca um furacão tinha sido visto tão ao sul, 2.880 quilômetros abaixo do Equador. Fiquei surpreso, na realidade posso usar esse termo. Não temos experiência sobre isso, é um fenômeno que acontece nos trópicos, né? Então, realmente nós estranhamos muito o que estava acontecendo. No Centro de Voos Espaciais Goddard, os cientistas também rastreiam formações climáticas anormais. Nós duvidamos no começo, mas com o passar das horas ficou evidente. Aquilo era mesmo um furacão. Todas as provas que vimos de vários satélites nos 2 dias seguintes indicaram de forma cada vez mais convincente. Um furacão categoria F1 ia atingir o litoral do Brasil. Nunca um furacão havia surgido tão ao sul. O furacão, também chamado de ciclone e tufão, forma-se geralmente numa área em torno do Equador e se desloca para latitudes mais altas. Não havia registro de furacões ao sul do Atlântico. Além disso, essa área de baixa pressão formou-se não nos trópicos, mas numa zona temperada. A tempestade foi batizada de Furacão Catarina. Ela matou 11 pessoas e destruiu e danificou milhares de casas. As famílias ainda relembram as vítimas do primeiro furacão do país. Nas décadas que virão, o simulador terrestre prevê um aumento mundial de tempestades violentas e furacões de categoria F5. As tempestades são alimentadas pelas temperaturas em elevação.
Na medida em que a superfície do mar esquenta, a evaporação aumenta e produz vapor d'água que alimenta a tempestade. Quanto mais umidade, maior a tempestade. A água e a vegetação interagem para formar o ecossistema rico da floresta amazônica. Atravessando a floresta está o maior rio do mundo em volume de água, o Rio Amazonas. Em agosto e outubro de 2005, houve uma estação de seca recorde e o mundo viu uma amostra de como o Rio Amazonas pode ficar daqui a 100 anos. Este curso d'água poderoso, que atinge quase 10 quilômetros de largura em alguns trechos, literalmente secou. O verde claro é grama. Ela cresceu no leito exposto do rio. Em alguns pontos, o nível da água caiu absurdamente, entre 5 e 10 metros. Os peixes mortos flutuavam. Quando o nível da água desceu, a água restante não continha oxigênio suficiente para manter os peixes vivos. Eles se tornaram um alimento fácil para os carniceiros. 48 anos que eu tenho aqui, nesse local, morando aqui, e nunca tinha visto uma seca dessa que nem aconteceu esse ano, né? Porque ainda está morrendo lá dentro, mas não estamos mais pegando devido à água estar poluída já pela mortalidade que morreu, né? A seca rigorosa foi atribuída às estranhas temperaturas quentes na superfície do Oceano Atlântico. Geralmente, o ar que suga a umidade das águas do Atlântico paira sobre a bacia do Amazonas e atinge a Cordilheira dos Andes. Na medida em que o ar sobe, as nuvens se formam e despejam a umidade em forma de chuva. A chuva evapora para formar mais nuvens novamente e o ciclo continua. Mas em 2005, as altas temperaturas da superfície do oceano aqueceram o ar, criando uma corrente de ar ascendente sobre o Atlântico. A corrente de ar ascendente formou nuvens no local. Elas caíram em forma de chuva sobre o oceano. O ar seco se espalhou. O resultado: o Rio Amazonas ficou coberto por uma corrente de ar seco descendente. Isso quebrou o ciclo e impediu a queda da chuva. O simulador terrestre prevê que, com o aquecimento da Terra, as águas dos oceanos da América do Sul ficarão ainda mais quentes. A corrente de ar descendente de 2005 poderia se reproduzir sem parar, levando à aridez. A bacia do Amazonas secaria. A simulação mostra as mudanças nas florestas, numa área que inclui a floresta tropical amazônica. Na segunda metade deste século, a terra secará e desertos surgirão. As florestas começarão a desaparecer a partir da foz do rio Amazonas. Em 2100, 2/3 da floresta terão sido destruídos. No lugar da floresta, haverá um deserto vasto maior que a Península Árabe. A simulação não inclui desflorestamento feito por humanos. É um desflorestamento indireto causado pelo aquecimento global e mostra que o efeito estufa é uma ameaça tão grave quanto o desflorestamento direto. A simulação mostra como a desertificação do rio Amazonas ocorrerá. Haverá pouquíssima chuva, por isso as plantas não terão água suficiente. Muitas árvores definharão. Depois que uma área secar, isso acelerará o efeito em outras áreas. Um matagal de savana vai surgir. Depois ele se tornará grama. Na medida em que o clima secar, nem a grama resistirá. Em 2100, o poderoso rio Amazonas estará ressequido e se tornará uma extensão do deserto. As simulações de computador nos ajudam a prever o futuro do planeta. Elas mostram um mundo sob ataque. O clima inóspito e as variações climáticas causarão danos sociais, econômicos e ambientais que não podem ser recuperados.
O panorama ambiental mostra que o mundo está em perigo e que devemos fazer algo a respeito agora. Com as simulações de nosso planeta em perigo, será que os governos se unirão para reduzir as causas das mudanças climáticas no planeta? A raça humana tem a sabedoria para salvar o mundo? Enquanto o debate continua, as temperaturas continuam subindo, nos levando a um ponto onde não há mais volta.